começa a nossa aula de hoje com a equação geral dos gases. Em vez de eu ficar fazendo demonstração e tal, que vai fazer com que a gente perca muito tempo, então a gente vai ser bem objetivo, a gente vai direto trabalhar ela com os exercícios. Então aqui a gente tem a equação geral dos gases, que ela é a pressão inicial sobre o volume inicial sobre a temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final pela temperatura final. A gente vai trabalhar ela nessa questão aqui, tá? Então vamos direto à resolução da questão. A questão diz o seguinte, que o pneu de um carro estacionado tem uma pressão de 2 atm. Quando a temperatura é de 9 graus Celsius, ou seja, ela é de 2 atm quando a temperatura é 9 graus Celsius. Depois o veículo corre, ou seja, o veículo estava parado, depois ele passa a correr em alta velocidade e a temperatura vai subir para 37 graus Celsius. E seu volume aumenta em 10%. Aí ele pergunta qual é a nova pressão. Então, o que ele está pedindo aqui? Lendo o enunciado como a gente fez, dá para perceber que o que ele está pedindo aqui é a pressão final. Porque, em primeiro lugar, ele deu a temperatura, ele deu aqui, ó, o pneu de um carro estacionado tem uma pressão, tá aqui, ó, pressão inicial. E isso quando o carro estava parado. Aí ele está em uma temperatura de 9 graus Celsius, ou seja, temperatura inicial. Depois o veículo começa a se movimentar, né, em alta velocidade, a temperatura ela vai passar de 9 para 37 graus Celsius. E ela diz o seguinte, que o seu volume aumenta em 10%. Aí ele pergunta qual é a pressão do pneu. Então ele está perguntando qual é a pressão final, já que ele já deu a pressão inicial aqui. Essa questão, ela é um pouco difícil de se resolver se você não tiver uma sacada, porque aqui é o seguinte, ele não fala do volume inicial. Então, para resolver essa questão, você vai ter que sacar que o volume inicial, é uma sacadinha que você tem que saber que o volume inicial é igual ao próprio volume inicial. Peraí, vamos fazer a questão que vocês vão entender. Primeira coisa, a pressão inicial, ele já dá, sabe que é bem aqui, ó, que é de 2 atm, tá? Daqui ele já dá a pressão inicial. Depois é o seguinte, depois eu tenho a temperatura inicial. Quanto é que é a temperatura inicial? Ele diz aqui, ó, que com 2 atm a temperatura é de 9. Então, 9 mais 273, que vai dar igual a quanto? Porque aqui ele está dando temperatura em graus Celsius, então a gente tem que transformar ela para graus Kelvin. Então isso daqui vai dar 282 Kelvin. E logo depois é o seguinte, a temperatura final vai ser quem? Aí ele diz que a temperatura é 9, depois ela passa a ser 37. 37 mais 273, isso aqui vai dar quanto? 310 Kelvin. Beleza. Uma coisa que vocês têm que... A sacada dessa questão é o seguinte, ele não dá o volume inicial, você tem que saber que o volume inicial vai ser igual ao volume inicial. É uma sacada que você tem que ter. Esse tipo de sacada a gente só tem quando... É uma malícia que a gente vai adquirindo com o tempo resolvendo questão. Para quem não sinceramente, eu acho que é difícil de você, olhando a questão, você perceber esse pequeno detalhe. E ele diz o seguinte, ó, outra sacada que você tem que ter é quanto ao volume final. O volume final, ele diz o seguinte, ó, ele dá a segunda temperatura, né, temperatura final, ele diz o seguinte, que seu volume vai aumentar, então esse aqui é o volume final, seu volume, que depois que ele sai, que o pneu sai desse estado aqui, que ele estava frio, com a pressão de 2 atm e 9 graus Celsius, ele passa a se movimentar, e ele chega a essa temperatura aqui, ele diz o seguinte, que o volume dele, que o seu volume, ou seja, o volume final dele, depois que ele passa a aumentar a temperatura, depois que ele está em movimento, já é o volume final. Ele diz que o seu volume final, ele aumenta, ó, ele aumenta em 10%. O que é aumentar uma coisa? Ó, é somar, então ele está aumentando em 10%. Então é o seguinte, ele está dizendo que o volume final é o seu volume inicial aumentado, ou seja, em 10%. É isso que ele está querendo, essa aqui são as sacadas que é difícil de ver. Então, o volume final é igual ao volume inicial mais 10, vou botar aqui,
10% do seu volume inicial, beleza? Então vamos ver logo isso aqui. O volume final é igual a quanto? Ao volume inicial mais 10%, não é a mesma coisa que 10 dividido por 100, né? VI. Então o volume final vai ser quem? Vai ser VI mais, quanto é 10 dividido por 100? 10 dividido por 100 vai dar 0,1. 0,1 VI. Então, pessoal, se vocês for observar, aqui não está subentendido que tem 1, bem aqui, ó. Bem aqui está subentendido que tem 1, tá? Apesar de de ficar implícito. Então, o volume final vai ser igual a 1 mais 0,1 VI vai dar quanto? 1 VI mais 0,1 VI dá quanto? Vai dar 1,1 volume inicial. Então, esse aqui é o volume final, é isso aqui, ó. Beleza? Agora é o seguinte, a fórmula é essa. Só que ele quer, é isso aqui, ó. Só que ele está querendo essa pressão final. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a fórmula em função da pressão final. Então, em vez de só jogar a fórmula direto, que é assim que muita gente mostra, eu vou mostrar como é que se faz como é que se joga a fórmula em função da pressão final para a gente poder encontrar essa pressão final. Beleza, presta atenção aqui, ó. Eu vou repetir essa mesma fórmula aqui, só que eu vou fazer isso aqui, eu vou inverter a fórmula. Beleza? Eu vou escrever ela dessa forma aqui, ó. Vou botar em vermelho que fica melhor de ver. Ó, a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final é igual à pressão inicial vezes o volume inicial sobre a temperatura inicial. Pessoal, essa fórmula aqui, ó, essa fórmula aqui é essa mesma fórmula aqui. A única coisa que eu fiz aqui foi inverter a fórmula aqui, ó, porque é a mesma coisa, tanto faz ela ficar assim ou assim, é como se eu tivesse pegado o quadro e virado aqui, tá? Então essa fórmula aqui é essa mesma fórmula, eu só virei a fórmula aqui para ficar mais fácil de eu trabalhar, tá? Então é o seguinte, o que vai dar aqui? Bora continuar desenvolvendo aqui a fórmula. Pressão final vezes volume final vai ser igual a pressão inicial vezes o volume inicial, beleza? Sobre a temperatura inicial. Galera, essa pressão, essa temperatura final, ela não está dividindo, ela vem para o outro lado como? Multiplicando. Então, vezes temperatura final, beleza? Agora é o seguinte, ó. A pressão final, ela vai ser igual a pressão inicial vezes o volume inicial vezes a temperatura final sobre a temperatura inicial. Galera, aqui não está multiplicando, então ele vem para cá dividindo vezes o volume final. Se vocês for ver, aqui está subtendido que aqui tem um, né? Está subtendido que tem um aqui. Isso daqui é uma divisão de fração. Como é que a gente faz a divisão de fração? A gente faz isso aqui, ó, rapidinho. Se eu tenho aqui, ó, A sobre B dividido por C sobre D, isso aqui é a mesma coisa. Eu conservo essa aqui, ó, A sobre B vezes, aí essa aqui eu inverto, D sobre C. Beleza? Então, essa mesma propriedade matemática a gente vai aplicar aqui. Deixa eu apagar isso aqui para poder... Beleza? Então, pessoal, isso aqui é o seguinte. Vou botar para cá. Então, essa pressão final, ela é igual a pressão inicial vezes o volume inicial vezes a temperatura final sobre essa temperatura inicial. Aqui eu vou, aqui tá então essa daqui ela vai invertida, aqui não é V sobre F, vai ficar 1 sobre VF, beleza? Então a pressão final, ela vai ser quem? Vai ser a pressão inicial vezes o volume inicial
vezes a temperatura final, porque isso aqui vezes 1 vai dar isso daqui, dividido pela temperatura inicial vezes o volume final. Pronto. Agora é só substituir e tá? E pronto. Só isso. Agora vamos... Tanto faz se eu colocar aqui, isso aqui tanto faz se eu colocar dessa forma aqui, ó. TI sobre VF como VF vezes TI. Tanto faz a ordem, tá? Agora eu vou pegar essa fórmula aqui e vou recolocar ela aqui organizada. Deixa eu ajeitar aqui. Beleza. Então agora que eu coloquei em função a fórmula, deu isso aqui, ó. A pressão final é igual a pressão inicial vezes o volume inicial vezes a temperatura final, tudo isso sobre volume final vezes temperatura inicial. Beleza. Agora que a gente já reorganizou a fórmula para resolver o exercício, agora é só substituir. A pressão final vai ser quem? Vai ser a pressão inicial. Quanto é que é a pressão inicial? 2, né? 2 atm. Vezes o volume inicial. Quem é o volume inicial? Lembra que eu falei da sacada? Que a gente tem que perceber que o volume inicial é igual ao próprio volume inicial. Então, vezes VI. Vezes a temperatura final. Que é a nossa temperatura final? 310 Kelvin. Tudo isso dividido por quanto? Pelo volume final. Que é nosso volume final que a gente fez aqui, ó. Nosso volume final é igual a 1,1 VI vezes a nossa temperatura inicial, que é a nossa temperatura inicial, 282. Então, VI cancela com VI, ó. VI cancela com VI. Agora é só fazer as contas. É só multiplicar isso por isso e isso por isso. Então, a pressão final, fazendo as contas na calculadora, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 2 atm. Beleza? Então a gente pode... Então, pessoal, ao resolver o cálculo, a gente pode perceber o quê? Que a pressão se manteve constante a 2 atm. Beleza? Então, é isso. Vamos fazer agora mais uma outra questão sobre um outro assunto. Pessoal, vamos fazer agora a próxima questão. Essa outra questão aqui, ela é sobre a equação de Clapeyron. Eu já joguei direto aqui a equação e daí a gente vai resolver essa questão. Porque, como a gente tá vendo, né? Estou tentando não ser tão longo nos vídeos, porque até eu deduzir essa fórmula aqui e em si a gente vai usar a aplicação da fórmula, então eu preferi, para que nosso conteúdo ficasse mais bem, não ficasse tão grande, eu vou direto com as equações e resolvendo as questões. Beleza? Então, o que diz a equação de Clapeyron? A equação de Clapeyron, que é esta equação bem aqui, ela é essa mesma equação aqui, que pressão vezes volume é igual ao número de moles vezes esse R aqui é a constante dos gases e aqui é a temperatura. Essa fórmula aqui é essa mesma fórmula aqui. Ó, PV é igual, só que o número de moles é a mesma coisa que massa sobre a massa molar, vezes a constante, vezes a temperatura, tá? Esse R aqui, normalmente ele dá na questão. Se ele não der na questão, você pode calcular ele por essa fórmula aqui, ó. R vai ser igual a P vezes V vezes 1 vezes a temperatura, tá? Isso aqui é para calcular R, mas normalmente na questão ele dá o valor de R pra gente. Ou então tem um valor de R que já é dado padrão. Beleza, então vamos lá. Um extintor de incêndio contém 4,4 kg de gás carbônico.
Aí ele já dá a massa molar do gás carbônico, que é 44 gramas por mol. Ele diz assim, que o volume máximo do gás liberado na atmosfera a 20 graus Celsius é 1 atm. Aí ele está perguntando, é em litros. Deu para entender isso aqui? O volume de um extintor de incêndio, eu botei de 2 vezes, ó, dividido. Um extintor de incêndio contém 4,4 kg de gás carbônico. Aí deu a massa molar do gás carbônico, ele diz o seguinte: o volume máximo de gás liberado na atmosfera a 20 graus Celsius e 1 atm é em litros. Ele está perguntando aqui, por aqui já dá para ver, que ele está pedindo aqui o volume máximo do gás liberado a 27 graus Celsius em atm. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, vamos entender logo o seguinte, que 1 kg, eu sempre falo isso aqui na sala, ó, que 1 kg é a mesma coisa que 1000 gramas, que é a mesma coisa de 10 a terceira, tá? Gramas. Beleza? Então é o seguinte, ele não deu o valor de N, mas N de CO2 vai ser quem? Vai ser a massa de CO2 sobre a massa molar de CO2, tá? Então é o seguinte, ele já deu, que é a massa de CO2, ó. Um extintor de incêndio contém, tá aqui, ó, já deu a massa, 4,4, o que? Quilogramas. Quilogramas é a mesma coisa que 10 a terceira, tá? Gramas. Tudo isso dividido pela, tá? Dividido pela massa molar do CO2. Qual é a massa molar que ele deu? Ele já deu bem aqui, ó, massa molar 44 gramas por mol. Então, N de CO2 vai ser igual a quanto? Isso daqui, dividido por isso daqui, vai dar grama. Você divide por grama, grama, cancela com grama. Isso daqui vai dar quanto? 100 mol. Então, aqui a gente achou o valor de N. Beleza. Agora é só jogar na fórmula. O que ele está pedindo na fórmula? Ele está pedindo aqui, ó, o volume máximo de gás liberado na atmosfera a 27 graus Celsius e 1 atm em litros. Outra coisa, ele deu essa temperatura aqui em graus Celsius. Então, essa temperatura vai ser igual a quem? Vai ser igual a 27 mais 273. Porque a gente tem que transformar a temperatura de graus Celsius para Kelvin. Isso daqui vai dar quanto, essa temperatura? Ela vai dar 300 Kelvin. 300 Kelvin. Beleza. Esse R, que normalmente tem que vir na questão, esse R é o seguinte, ele é 0,082 atm por litro dividido por Kelvin vezes mol. Pronto, isso aqui é a constante. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte. Ele não quer nesse volume, então é o seguinte. Então esse volume vai ser igual a nRT. Esse P não está multiplicando, ele vem dividindo. Pronto. Agora o volume vai ser igual. Quem é N? N vai ser 100 vezes quem é R? 0,082. Quem é T? Está aqui a temperatura que a gente calculou. Vezes 300 dividido pela pressão. Quanto é que é a pressão? Ele dá aqui, ó, pressão de 1 atm. Pronto. O volume vai ser igual a quanto? Fazendo essas contas aqui vai dar 24
é 602. Pronto. Litros de CO2. Beleza? Deixa eu ver aqui na calculadora, só pra tirar a teima. 100 vezes 0,082 vezes 300. É isso mesmo. 2,460. Dá pra ver aqui? Dá. Pronto. 60 litros de CO2. Resposta, no caso, seria a letra E. Então, seria aqui no gabarito, seria essa letra bem aqui, que eu vou colocar o exercício editado no vídeo, beleza? Então, pessoal, agora que a gente deu essa parte nos cálculos aqui, né? A parte teórica a gente já deu diretamente fazendo exercício. Agora eu vou, pela tela do computador, dar continuidade falando de mais algumas fórmulas, que é da parte teórica. Na parte teórica eu fico capturando a tela do computador com áudio e daí eu edito e jogo tudo junto no mesmo vídeo de continuação da aula, beleza? Então agora a gente vai ficar com essa parte teórica mais pela captura de imagem da tela do notebook, beleza? Como fiz anteriormente, essa parte da teoria a gente vai mostrar aqui pela tela do computador, tá? Vamos nos atentar muito vamos mostrar basicamente as formas, tá? E a teoria a gente vai falando aqui alguma coisa e o que faltar a gente fala na resolução dos exercícios. Tá? Aqui nós vamos falando do comportamento dos gases em uma mistura. Aqui, onde até aqui mesmo essa fórmula aqui, ela vem da equação de Clapeyron, que ela está sendo escrita dessa forma, que a equação de Clapeyron, como a gente sabe, é PV igual a nRT, onde P vem de pressão, V de volume, N número de moles, R é a constante dos gases e T é a temperatura. Como ele fala aqui, ó, a única coisa que tem diferente aqui que aqui, ó, esse N vem do número de moles do gás A mais número de moles do gás B mais número de moles do gás C, tá? Mas isso aqui é basicamente a equação de Clapeyron. Basicamente não, é a equação de Clapeyron escrita dessa forma. Nessa parte aqui de fração em quantidade de matéria, a gente tem aqui o número de moles de um gás A mais o número de moles de um gás B mais o número de moles de um gás C. Isso aqui, se você pegar e somar essas três quantidades de número de moles, você vai ter o número de moles total, tá? Das partículas do gás A, B e C. Por uma fração molar, ele está dizendo o seguinte, que a fração molar do gás A é igual ao número de moles de A sobre N total. O que ele está fazendo aqui é basicamente pegando essa primeira equação bem aqui e dividindo por essa última equação bem aqui, ó, tá? Então, aqui, ó, número de moles, ou fração molar de B é igual ao número de moles de B sobre N total, tá? É aqui, ó, pega essa e divide por essa. Em C é a mesma coisa, fração molar de C é igual à quantidade de matéria de C, tá pegando essa equação aqui e dividindo por essa última equação aqui novamente, ó, tá? O número de moles de C é igual a N total. E ele diz o seguinte, ele prova que a quantidade aqui, a fração molar do gás A, mais a fração molar de um gás B, mais a fração molar de um gás C é igual a 1. Aí ele mostra bem aqui, ó, dizendo assim, fala pra gente observar isso aqui, que N de A sobre N total é mais N de B sobre N total, mas aqui é N de C, aqui é uma registração, mais N de C, mais N total vai dar igual a N total dividido por N total, que vai dar igual a 1. Isso aqui para entender, isso aqui é fácil de entender, mas quem não entendeu, é tipo assim do que a gente viu na matemática básica. Deixa eu tocar aqui de pincel. Ó, se tu tiver A dividido por D, deixa eu ver se dá para escrever legal, por D, mais B dividido por D mais C dividido por D. Isso aqui não é a mesma coisa que A
mais B mais C, tudo isso dividido por 2, por B, por D, né? A por D mais B por D mais C por D não é a mesma coisa que A mais B mais C dividido por D. Isso aqui não é igual a isso aqui. A mesma coisa é isso aqui, ó. Tá? Então, isso daqui, ó. N de A mais N de B mais N de C é o N total. Dividido por esse N total aqui, N total para N total dá 1. É isso que ele está querendo falar aqui, beleza? Vamos ver aqui próxima tela aqui. Aqui está falando de pressão parcial ou lei de Dalton. O que essa lei aqui diz? Ele diz que a pressão total exercida por uma mistura gasosa é igual à soma das pressões parciais dos gases que compõem essa mistura. Está dizendo o seguinte, que a pressão total é igual à pressão do gás A mais a pressão do gás B mais a pressão do gás C. Essa é a lei da pressão parcial ou lei de Dalton. Aí, partindo da equação de Clapeyron, eu não vou ler isso aqui não. Aí ele diz o seguinte, que se eu pegar essa mistura gasosa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui um pincel. Ok, beleza. Se eu pegar aqui o que ele está querendo dizer aqui é o seguinte, eu tenho aqui, ó, uma mistura gasosa com 3 gás, A, B e C, beleza? Aqui, ó, gás A, gás B e gás C, beleza? Então tá aí, tem 3 gases. Aí ele diz o seguinte, ó, a mistura gasosa é isso aqui, ó, A mais B mais C. Aí vem da equação de Clapeyron, que diz que PV é igual a NRC. Como tá falando de pressão, aí aqui tá dizendo, ó, pressão de A mais a pressão de B mais a pressão de C vezes o volume vai ser igual a número de moles de A mais o número de moles de B mais o número de C vezes RT. Entendeu? Isso aqui é o seguinte, ó, ele tá só somando essas 3 equações, não é? Ó, deixa eu tentar aqui pegar deixa eu pegar aqui um pincel que seja melhor de enxergar aqui. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu pegar uma ponta aqui maior. Bota essa ponta. Pronto, essa aqui tá beleza. Tá aqui. O que ele tá querendo, o que ele tá mostrando aqui, ó. Esse aqui, ó, pressão de A mais pressão de B mais pressão de C, essa soma bem aqui, ó. Pressão de A mais pressão de B mais pressão de C vezes esse volume aqui, ó. Vezes o volume vai ser igual a número de moles de A mais número de moles de B mais número de moles de C, ó. Número de moles de A mais número de moles de B mais número de moles de C vezes R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura. Se tu pegar e somar isso aqui, ó, P de A, ó, bem aqui, ó, quem é P total, ó? P total, né? P de A mais P de B mais P de C, ó. Tá aqui, ó, pressão de A mais pressão de B mais pressão de C. Não é a pressão total, vezes o volume é igual. O número de moles de A mais de B mais de C não é o número de moles total. Isso daqui vezes R vezes T. Aí ele diz o seguinte, se eu pegar essa primeira equação bem aqui e dividir por essa equação bem aqui, eu vou ter isso aqui, ó. Que é a primeira equação, ó. P de A, ó. Olha aqui, ó. Pressão de A vezes o volume é igual ao número de moles de A mais R vezes T. Tá bem aqui, ela bem aqui, ó. P de A vezes igual a NR, número de moles de A mais vezes R vezes T. Se eu pegar essa equação bem aqui e dividir por essa última equação bem aqui, ó. Tá aqui, ó. Dividido por, ó, pressão total vezes volume é igual a número de moles total vezes R vezes T. Se eu pegar essa equação aqui e dividir por essa, o que vai acontecer, ó? Deixa eu diminuir aqui o tamanho aqui da marcação. R não corta. Quanto é que é R dividido por R? Dá 1, então a gente cancela bem aqui. T, não dá para cancelar com T? Corta T com T, pronto. Então tá aqui, ó, sobra quem? Cancelando esse R com R, T com T, sobra o número de moles de A sobre N total. Então ele diz o seguinte, ó, bem aqui, ó, V corta com V também, ó. Então o que que sobra, ó, dessa equação bem aqui, ó. Se eu cortar V com V, não vai sobrar P de A sobre P total. Ela não vai ser igual, cancelando aqui, R com R, T com T não vai sobrar. Número de moles de A sobre N total, ó. Observaram aqui? O que foi que sobrou? Aí ele diz o seguinte, aí ele diz mais outra coisa. Ele diz que, então,
P de ar, pressão de ar sobre a pressão total, ela é igual ao número de molas de ar sobre N total, I que é igual a X de ar, entendeu? Isso daqui, ó, a fração molar, ele está dizendo aqui, o número de molas de ar sobre N total é igual à fração molar, que é igual à pressão de ar sobre a pressão total. Isso daqui tu vê nessa primeira fórmula bem aqui que eu mostrei, ó. Bem aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Viu? A fração molar de ar, né, igual a N de ar, número de molas de ar sobre N total. Tá aqui, ó, bem aqui, ó. É isso que ele está mostrando. É por isso que aqui, quando a gente fez essa dedução, dividindo essa primeira fórmula aqui por essa daqui, a gente encontra que a pressão de ar sobre a pressão total é igual ao número de molas de ar sobre N total é igual à fração molar. E aqui embaixo ele está dizendo que a fração molar pode ser dada em porcentagem, tá? É isso que ele está querendo falar aqui. Vamos para a próxima parte. Aqui ele está falando de volume parcial ou lei de Amagart. É a mesma coisa do outro. Eu não vou explicar porque lá era com relação à pressão. Aqui é com relação a volume. Entendeu? Então, aqui. Aqui, achei uma conta aqui, ó. Então, aqui, ó, o volume total, o que é o volume total? O volume total é uma mistura gasosa de um gás A, B, gás C. Então, esse volume total é o volume do gás A, mais o volume do gás B, mais o volume do gás C. Tá? Aí aqui é a mesma coisa, ó. Ele pegou os gases, a soma da mistura gasosa dos três gases. E aqui, lá era a pressão, aqui é volume. Então, P vezes aí, ó, volume de A, volume de B, volume de C, volume de A mais volume de B mais volume de C, é igual a número de quantidade de matéria de A, de B e C, número de molas de A, B e C, vezes a constante vezes a temperatura. Aí, ó, P vezes V total, tá aqui, ó, V total, né, V de A mais V de B mais V de C, que é igual número de molas total, que é o número de molas de A mais B mais C, isso aqui não é a mesma coisa que N total, vezes RT. Aí, novamente, ele pega essa primeira equação aqui e divide por essa última equação aqui. E dividindo ela por essa, a gente vai achar isso aqui que eu já expliquei agora há pouco, então não vou explicar novamente. Aqui ele fala novamente sobre a fração molar sendo dada, que a gente pode dar ela sobre forma de, em porcentagem. Beleza. O que tem aqui na próxima aqui? Nessa última aqui, a gente está falando de massa molar aparente. Eu não vou perder meu tempo lendo isso aqui. Aqui tem as deduções tudinho, vocês podem ler aqui, tá? Que a massa molar aparente ela é a massa total dividida pelo número de moles total, tá? E também a massa aparente ela pode ser dada pela mistura genérica, falando de uma mistura genérica de gás, tá? Gás A, B e gás C, onde esse M é a massa molar. Então a massa aparente é igual a massa molar de A vezes a fração molar mais a massa molar de B vezes a fração molar de B, mais massa molar de C vezes a fração molar de C. Então a massa molar aparente ela pode ser dada tanto por essa fórmula aqui, por esta fórmula aqui, como por esta outra fórmula aqui de baixo, tá? Uma falando de massa molar e fração molar, e essa outra aqui por massa total por número de moles total. E a densidade aparente, aí eu não vou falar sobre a equação de Clapeyron aqui, tá? Aí é só ler, porque a gente vai mais usar para quando a gente for a gente vai usar mais as fórmulas para calcular os cálculos. Então, como nosso tempo é pouco, eu não vou perder meu tempo vendo dedução de fórmula. Então, eu quero que vocês saibam o seguinte, que a densidade aparente ela é igual a pressão vezes a massa molar, né? Vezes a massa molar não, vezes a massa aparente dividido pela constante dos gases vezes a temperatura, tá? Essa é só pra gente ver essa aqui é só pra gente ver rapidinho um pouco da teoria e a gente vai ver isso aqui mais na prática fazendo exercício, tá bom? Isso aqui é só para vocês terem conhecimento mesmo
das fórmulas. Então eu quero que vocês peguem os cadernos de vocês e copiem essas fórmulas aqui no caderno de vocês, todas essas que a gente viu, tá? De massa molar aparente, densidade aparente, e de essa daqui, ó, do comportamento dos gases, a de fração, essa daqui de fração, tá? De fração molar, essa daqui, tá? Sobre a lei a lei das pressões parciais, essa aqui também, tá? Beleza? Copiem essas fórmulas aqui no caderno de vocês. Essa aqui também, o volume parcial, a lei de Amagat, entendeu? Pega essas fórmulas, copiem no caderno de vocês, porque quando a gente for fazer exercício a gente vai precisar delas. Aí eu vou só mostrar a fórmula no quadro, e aí vocês olham no caderno e a gente vai poder resolver nas questões, tá bom? Por hoje é só. E beleza.